a majestade do Senhor. Olha para mim, presta atenção. O Deus que nós servimos, que nós adoramos, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, que às vezes as pessoas não se dão conta do quanto Ele é especial. E as pessoas, elas tratam Ele como se Ele fosse qualquer um, que só serve para tampar o corativo, para trocar o corativo, para tampar um buraco, para fazer um socorro urgente, e se esquece do quanto Ele é especial, do quanto Ele é grande, do quanto Ele é poderoso. E é um privilégio poder servir esse Deus, é um privilégio de tal grandeza, porque nós sabemos que no mundo são espalhados vários deuses que os homens inventaram, mas o Criador, Ele vem desde a criação. O Criador, Ele vem desde o início. Antes do dilúvio, Ele já era Deus. E quando a pessoa, ela tem esse privilégio de servir o verdadeiro Deus, Ele espera que essa pessoa tenha compreensão de entender a grandeza dEle, não só pelo que Ele pode fazer por nós, mas pelo que Ele é. E quando a pessoa, ela tem essa dimensão, ela tem essa visão de que o Deus que ela serve é o verdadeiro Deus, é o único Deus, é o Deus vivo, todo poderoso, tanto que Ele é tão verdadeiro, nosso Deus, que Ele não faz questão que se faça a imagem dEle, Ele não faz questão que tenha o busto dEle, que tenha o rosto dEle, que tenha a aparência dEle. Ele diz: eu sou o que eu sou, que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. E Ele diz aqui, através do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 12: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Diminui o vento aí, por favor. Quem recolheu a terça parte de um efa, o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem é mais do que Ele? Quem está acima dele? Não tem ninguém, não existe outro. Ou como seu conselheiro ensinou? O 14. Com quem tomou ele o quê? Para que lhe desse compreensão. Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento. Quem ensinou ele? Não existe. Leia aí o versículo 15, vamos lá. E diz mais: nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Versículo 17: todas as nações são perante ele como coisa que o quê? Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Vai comparar Ele com quem? Não pode haver dúvidas, não pode haver
dúvidas com respeito à grandeza dele. Os homens até tentam criar outros deuses. Esse aqui é o Deus do povo japonês, tem que respeitar. Esse aqui é o Deus do povo indiano, tem que respeitar, é o Deus deles. Quem disse? Quem disse? Só existe um Deus, um Senhor, de todos os livros, né? Até porque a humanidade ela foi regida pela história, pelos livros, né? Pelo que se deixou de lastro do que aconteceu no passado, os pergaminhos, né? Às vezes os arqueólogos encontram pergaminhos de 1000 anos, 2000 anos, a escrita. Qual o livro mais antigo que a Bíblia? Qual o livro que diz acerca de um Deus que é mais antigo do que a Sagrada Escritura? Não existe. Os homens, eles, para afrontar a Deus, para peitar a Deus, como a passagem lá do irmão de Moisés, do Arão, que fez o bezerro de ouro lá, os homens, para afrontar a Deus, apresentam os deuses deles. É óbvio, olha que coisa conveniente. Eu crio um Deus, eu falo que esse é Deus, mas na verdade não é eu que me sujeito a ele, é ele que sujeita a mim, porque eu que sou o criador dele, eu que criei ele. Então não tem temor, não tem respeito. Agora, quando se existe um Deus que não é criado por mãos humanas, não é criado pelas mãos do homem, e ele é espírito em verdade, ele é o que ele é, e ele é o verdadeiro Deus e não há outro além dele, aí, meu irmão, o homem tem que respeitar, tem que ter temor, tem que ter respeito. E diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artifício funde a imagem, o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela, a imagem, o artifício, né? O Deus falso. O sacerdote idolatra aquela imagem, escolhe madeira para que não se corrompe, e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não balance, que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde quando tem sido anunciado? Desde o princípio? Ou vocês não atentastes para os fundamentos da terra? Aqui o profeta, através do Espírito de Deus, falando: vocês não estão sabendo que desde o princípio Deus existe, Ele é o que Ele é? Desde os fundamentos da terra só existe um Deus, vocês não sabem disso? E estão criando aí deuses de ouro, de prata, de madeira? Vocês são malucos? Isso já na época do Isaías, o povo já criava os deuses deles. Mas vocês não estão sabendo que o Deus verdadeiro é desde do princípio? O 22, Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como uma cortina, e os desenrola como uma tenda para neles habitar. Os céus é posto por Deus, como uma cortina. Deus habita nas redondezas da terra. A terra para Deus é como se fosse uma bola de cristal. Ele está de pé e existe uma bola ali, que é a terra, e Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Tão grande, tão poderoso que é o nosso Deus. Versículo 23. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra.
Ou seja, para Deus, as autoridades deste planeta, os príncipes, juízes, seja a autoridade que for, para Ele não é nada. Os pensamentos dos homens para Deus é como um sopro. A sabedoria dos homens, Deus diz que é loucura para Ele. Então você tem que entender a seriedade de como é servir a esse Deus. E Ele não exige muitas coisas de nós, só que nós devemos ser fiéis, tementes, respeitadores, que venhamos respeitar a nossa família, que venhamos respeitar a esposa, o marido a esposa o marido, os filhos os pais os filhos, que venhamos viver em amor e união. Ele não exige muita coisa. Aí o diabo, Satanás, com toda a sua força, que ele tem força, ele vem para destruir toda a criação de Deus, inclusive nós, porque nós somos criação dele. Ele vem querer destruir os preceitos da religião. Não tem religião, porcaria nenhuma. Não se trata de religião A, B ou C. Se trata de Deus, da essência de Deus, do que é Deus e o que Ele quer que nós venhamos nos tornar para Ele. Então o homem, quando ele não quer ouvir a Deus, ele quer fazer a vontade dele, é um Caim da vida, é um rebelde, que quer fazer as coisas do jeito dele, vai dar errado, vai quebrar a cara, ainda vai ficar com raiva de Deus, como Caim ficou, com inveja do irmão, porque o irmão que ouviu a Deus foi bem sucedido, e ele não. Então o homem, por ser egoísta e querer ser o centro de tudo, o homem ele quer o quê? Com a sua egocentridade, né? Ele quer o quê? Ele quer um Deus que ele crie para esse Deus se sujeitar a ele. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso trair a minha esposa, eu posso ter 2, 3 mulheres, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu posso um mês ser mulher, outro mês ser homem, eu escolho o que eu quero. Ele não quer ter que servir a um Deus, ele quer que o Deus dele sirva a ele. Ele é o Deus, por isso que criam outros deuses, deuses segundo as suas o quê? Vontade. Tem um Deus da bebida, tem um Deus da luxúria, tem um Deus de não sei o quê, tem Deus para tudo quanto é gosto. Cada um, né? Tem um pastor aí que ele faz muito sucesso no Brasil, muito sucesso. Ele faz sucesso entre os macumbeiros, ele faz sucesso entre os católicos, ele faz sucesso entre os espíritas, entre a mesa branca, ele faz sucesso entre os budistas. Por quê? Porque ele não prega o evangelho, ele só ora por todos e diz que todos vão ser felizes, todos vão se dar bem, todos vão ser abençoados. Ele não prega a cruz, ele não prega Cristo. É o Deus que todo mundo quer. O cara está na cachaça, ele não ouve que ele tem que largar. A mulher está traindo o marido, ela não ouve que está em adultério, que ela tem que se arrepender. Por quê? Porque o Deus que está sendo apresentado a ela é um Deus do amor, é um Deus que pode tudo, que não tem problema nenhum. É claro que vai fazer um sucesso, é óbvio que vai fazer sucesso. Versículo, acende-se aqui por favor. Esse refletor é tanto auxiliar na igreja e não vê as coisas, né? Tanto que, olha, melhor não ter nenhum. Versículo o que, pessoal? 24. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz quem? Vocês estão me comparando com quem? Não
tem nem o que conversar. Só existe um Criador, um Deus, um Senhor, digno de todo louvor e adoração, de toda honra e de toda glória, o Criador dos céus e da terra, e que nos deu o privilégio de o adorarmos, de o servirmos com a nossa simplicidade e humildade. Quem somos nós? Vivemos numa sociedade corrupta, adúltera, promíscua, aonde o erro virou certo, aonde o pecado virou coisa linda. Então, meu irmão, é como diz a palavra sagrada: só vai ser salvo a primícia, os primogênitos. Só vai poder ser salvo os escolhidos mesmo, porque as pessoas estão se esquecendo do verdadeiro Deus e criando para si deuses segundo a sua própria o quê? Vontade. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Quem criou essas coisas? Ué? É como, né? Eu estava vendo um dia desse um grande filósofo, já até morreu esse homem, um grande filósofo brasileiro reconhecido até naquela tal de, esqueci o nome das letras, lá, Academia das Letras. E esse grande filósofo perguntando para um médico muito conceituado no Brasil. Esse filósofo fez uma pergunta para ele assim na entrevista: e se Deus não existir? E se Deus não existir? Porque existe essa probabilidade de Deus não existir. Aí o médico olhou para ele assim e falou assim, olhou bem para ele, deu uma risadinha o médico e falou assim: ora, é como você chega na sua casa, encontra um automóvel na sua garagem. É a mesma coisa que você dizer que não há o criador daquele automóvel. Como é possível aquele automóvel ter pneu, ter volante, ter tanque de gasolina, aquele automóvel ter embreagem? Ninguém criou aquilo ali. Alguém manuseou, alguém montou as peças. É impossível não ter um criador do automóvel. Aí perguntou para ele, para o filósofo: você já se olhou por dentro? Você sabe que existe uma veia, que essa veia ela é impossível de ser criada se não for por algo sobrenatural? Você sabe como que se liga o seu coração? Você sabe como que a sua garganta, a sua língua se movimenta para poder sair o som? Você sabe como que funcionam os seus tímpanos? E o filósofo: você sabe como que surge um fio capilar? É impossível dizer que não existe um Criador. E tudo que Ele faz é perfeito. Ou você acha que simplesmente o ser humano brotou? Não houve quem criasse o pulmão, o coração, a genitália da mulher, o órgão masculino? Tudo perfeito, para que dali surgisse uma vida. Tudo foi planejado, tudo foi feito. Você acha que não teve quem criou? Uma mente por detrás disso que criasse? É impossível dizer que não existe um Criador. É impossível, porque são muitos detalhes. São muitos detalhes. Aí ele falou assim para o filósofo: se você pegar um microscópio e pôr a sua mão no microscópio, e você for vendo camada por camada da sua pele, a textura da pele do ser humano, você vai ver que isso é impossível alguém não ter criado.
Então a sua pergunta para mim, eu digo para você como médico, como estudioso, como cientista que eu sou, é impossível não existir um Criador, um Deus. Aí o filósofo, muito devia ser ateu, as suas respostas levam a um questionamento. Você vê, um homem é muito imbecil, quanto mais estuda parece que mais imbecil fica. O que está na cara dele, o que está ali na cara dele, ele em si se olha no espelho e ainda tem dúvidas se existe um Criador. Isso só resume quem nós somos: nada. Nada. Versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Ele está mandando a gente olhar para onde? Para o céu, né? Para as nuvens, para o sol, para as estrelas. Você vê como que não é possível ter um Criador? A terra, ela só sobrevive porque nós temos o quê? Um sol. O sol que dá vida à terra. A lua tem a sua função. Você sabia que as marés, elas são contadas pelas fases da lua? A lua, os marinheiros, os que vivem do mar, sabem tudo pela lua. A lua movimenta as águas. É muito forte isso. Nada acontece sem um dedo de um Criador. É um mecanismo. E Ele nos deu a graça e o privilégio de crermos nele, de servi-lo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Quem criou? Quem foi que criou o céu, as estrelas, as nuvens? Quem criou? Aquele que faz sair o seu exército de quê? Todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ele conhece cada estrela pelo seu nome, porque ele criou, ele fez, ele deu o nome. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Porque o homem sempre reclama, sim ou não? Deus me abandonou, Deus não está olhando para o meu caminho, Deus virou as costas para mim. O ser humano está sempre reclamando de tudo, da vida e de Deus também. Só que nada fica encoberto a Deus. O problema é que Deus, ele age nas nossas vidas mediante o nosso comportamento. Se eu busco a Deus, se eu me aproximo de Deus, ele vai se aproximar de mim. Se eu me afasto de Deus, ele vai se afastar de mim. É natural isso. Ué, Deus não obriga ninguém a amá-lo, Deus não obriga ninguém a crer nele, Deus não obriga ninguém a servi-lo. Versículo 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Você não sabe disso? Não se pode esquadrinhar o seu quê? E ele diz que Deus tem poder para fazer forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum quê? Vigor. Olha para mim. A pessoa está cansada.
A pessoa não tem vigor, não tem vida. Deus tem poder para trazer para a pessoa energia, para trazer para a pessoa força, para trazer para a pessoa ânimo. Ela só tem que pedir ajuda. Só. Senhor, eu creio que o Senhor é o único Deus, me ajuda. Ele fortalece essa pessoa, Ele levanta essa pessoa. Mas para a pessoa pedir ajuda, ela tem que o quê? Crer que Ele existe e que Ele do seu trono possa nos ouvir. Aí tem pessoas que falam, mas é tanta gente para Deus ouvir, Deus vai me ouvir? Ué, é tanta gente na terra, os seres humanos são como o quê, diz a Bíblia aqui? Gafanhotos, mas a maioria abandonou Deus, a maioria virou as costas para Deus, a maioria está dentro de uma igreja, de uma religião, de um templo, e não acredita realmente em Deus. A maioria. Poucos são os verdadeiros adoradores. Então, quando Deus encontra alguém com um coração verdadeiro, com um coração puro, que crê nele, que acredita nele, ele se manifesta na vida daquela pessoa. Porque a pessoa, quando ela crê em Deus, ela abandona o quê? O pecado. Então, a pessoa que vive no pecado, está dentro da igreja, dentro da religião, seja ela Seixinoe, seja ela budista, seja ela umbandista, seja ela católica, e ela vive no pecado, ela vive na mentira, não adianta. Esses dias a bispa mostrou para mim, olha, esse homem aqui ele é muito rico, esse homem aqui ele é um dos maiores advogados do Brasil, ele está indo na igreja. Eu falei, esse mesmo homem que está na igreja hoje, à noite ele vai para a bagunça, à noite ele vai para o beber pinga, beber vodka, vai para o sertanejo. Aí passou, no outro dia lá, estava lá o homem, um vídeo lá numa festa, lá tomando chopp. Quer dizer, são pessoas que estão dentro da igreja por religião, porque o pai, a mãe falou da igreja, e eles vão lá, oh Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, ou vai lá na igreja evangélica, a alegria está no coração, depois sai, tem amante, tem isso, tem aquilo, porque são pessoas que não são verdadeiras. Então esses Deus não vê, não conta, estão nas igrejas, mas não conta, são mundanos dentro da igreja. Agora a pessoa, quando ela é verdadeira no sentimento, ela é verdadeira no coração, e ela acredita que existe o Criador, o Eterno, e ela o adora, e ela o busca de verdade, ela acredita de verdade, Deus ele se manifesta na vida dela. Deus tira até o cansaço dela, Deus até renova as forças dela. Faz o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto quê? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Porque Deus renova todos aqueles que o buscam. Dê uma salva de palmas para Ele bem forte. Para Deus nós somos pequenininhos, mas nós somos importantes. Ele quer nos ajudar, Ele quer nos socorrer, Ele quer nos fortalecer. Nós só precisamos crer na grandeza dEle, só isso. Só precisamos crer que Ele existe, isso é fé. Para Deus te ajudar não é difícil, Ele é todo poderoso, Ele não se cansa. Para Deus te curar não é difícil, para Deus te abrir uma porta de emprego, para Deus guardar você, não é difícil. Mas cadê o seu crer nele? Cadê o seu depositar de fé nele? Não, Deus vai guardar minha vida está na mão de Deus. Em contrapartida, eu creio, eu confio, mas em contrapartida, o quê? Eu abandono o pecado, eu abandono o mundo, eu abandono aquilo que desagrada ao meu Deus, porque eu creio que Ele existe, e eu não quero aquilo. Olha, e tudo que Deus manda a gente abandonar é nocivo para a nossa família.
é nocivo para os nossos filhos, é nocivo para a nossa saúde. Tudo que Deus pede que nós não venhamos praticar ou fazer é porque faz mal para a gente. Ele diz aqui, no versículo 14, capítulo 41, versículo 14. Aliás, versículo 13. Capítulo 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Ué, Ele está disposto a te ajudar. E ele diz aqui, no 14: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Ou seja, vocês são pequenos, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor. Diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Vocês são pequenos, eu posso ajudar vocês. Então é isso mesmo, eu sou pequeno, e que o Senhor seja grande em minha vida. Adoremos ao Senhor, dê uma salva de palmas a Ele, amém? Amém? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, bem-aventurado o homem que o busca, bem-aventurado aquele que o adora. Esse homem, essa mulher, essa pessoa viverá bem sobre a terra. Amém, igreja? Então, nunca duvide desse Deus. E nós não vivemos na presença de Deus só para pedir bens, pedir saúde, pedir dinheiro, pedir coisas. Nós também temos que estar na casa dele para adorá-lo, para dizer para ele o quanto ele é importante para nós. Olha, reconhecimento é para poucos. Você pode fazer muitas coisas para a pessoa, a coisa mais difícil é aquela pessoa reconhecer. E quando uma pessoa reconhece o que você fez por ela, essa pessoa é como uma pérola. Existem poucas como ela. Tantos pais faz tudo pelos filhos a vida inteira, não mede esforços. O filho cresce, o filho muitas das vezes se torna bem-sucedido, e aí numa discussão com o pai, numa discussão com a mãe ou o pai fala: olha, se não fosse eu, você não teria nada. E o filho olha e fala assim: como assim não teria nada? O que me deu foi meu estudo, o que me deu meu carro, o que me deu a minha casa foi o meu trabalho. Só que aquele moleque, que é um moleque, pode ter 50 anos, é um moleque que fala isso para um pai e para uma mãe, não sabe quantas idas a mãe e o pai levou aquele menino para o hospital para ele não morrer, quantas vezes o pai e a mãe alimentou, quantas vezes o pai e a mãe deixou de comprar algo para si, para poder comprar o material escolar. Não sabe quantas lutas o pai e a mãe teve, abrir mão da vida deles por aquela criança. Então é assim que Deus se sente. Deus faz tudo por nós e nós não temos palavras de reconhecimento. E quando passamos por uma luta, quando passamos por um problema, Deus não cuida da gente, Deus não ama, quer saber, não vou mais para a igreja não, eu nem sei se Deus existe. Deus olha, eu não existo. Aquele que te livrou da morte, que te livrou do acidente, que te livrou do assalto, que te livrou, eu não existo. Então Deus, ele tem sentimentos, viu? Deus tem sentimentos. Então você deve refletir sobre isso, adorá-lo e exaltá-lo mais do que tudo. Fique de pé em nome de Jesus.